E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Você sabe o que são ganhos ou perdas não realizadas na parte de investimento? Pois é, hoje você vai aprender sobre isso. Por que eu estou falando isso? O Banco do Japão, juntamente com pequenos bancos no Japão, vieram e apresentaram os resultados fiscais de ganhos por aplicação, por investimentos. Isso mostra que se lascaram de verde e amarelo. Principalmente na parte de ganhos e perdas não realizados. Só que essa parte dos bancos menores ficou muito parecido com o que não teve aquele problema do Silicon Valley Bank tempos atrás que levou à falência do banco. Pois é, esses bancos japoneses pequenos apresentaram o mesmo problema. Só que no caso do Silicon Valley Bank lá, houve um agravante do que é. Quando eles apresentaram esse problema, as pessoas foram lá e fizeram saques. Saques atrás de saques. Houve aquele tsunami de saques. O que aconteceu? O banco ficou sem grana para poder pagar o credor ali. Então já dá para você sacar que, se com a apresentação desses resultados dos pequenos bancos japoneses, que eles não deram os nomes, que se der o nome já sabe o que vai acontecer, né? Eles não deram os nomes, as pessoas vão lá sacar também, e vai acontecer mesmo problema do Silicon Valley Bank, falência. E se der uma falência nos bancos japoneses, você sabe o rebu que isso vai dar no mercado financeiro de forma mundial. Então já deu para você sacar que eles ficam quietos em relação a nome de banco, para evitar esse tipo de problema. Então vem comigo aqui já para você sacar por A mais B o tamanho do problema que está. Então eu vou começar são duas matérias, uma linkada à outra, até porque as duas falam de ativos. Ativos, mercado de ações, etc. Uma é do BOJ, para você ver que a saúde financeira do Japão está no limite. E eles não sabem o que fazer, porque se der um problema, vai ser uma bolha generalizada. De que escala? Não dá para saber. E o segundo vem com essas matérias dos bancos pequenos. E você vai aprender nesse meio termo o que são ganhos e perdas não realizadas. Mas vamos lá, deixa de enrolação. Os ativos totais do Banco do Japão ficaram em mais de 735 trilhões de ienes no último ano fiscal. Quase o mesmo nível do ano fiscal anterior. Então já deu para você sacar que eles falam quase. Então houve aqui ou um ganho ou uma perda. Que marcou um recorde. Você vê, por que eu falo esse tipo de coisa? Interpretação é muito importante. E muitas pessoas não fazem esse tipo de interpretação. O que é? Ler as entrelinhas. Então quando fala assim, houve recorde, pode parecer que é coisa bacana. Nem sempre um recorde é bom. Então, toma cuidado. Por que eu falo isso? Eu vejo às vezes mídias grandes exaltando certas informações que são uma porcaria de informação. E as pessoas ali não interpretam aquilo. Então, se o repórter fala, isso aqui é coisa boa, eles acreditam que o troço é bom, mas o troço é uma porcaria. Mas continuando. Isso porque a quantidade de empréstimos que o governo japonês concedeu e os títulos descontados, títulos na parte de emissão de títulos que o governo estava emitindo, diminuíram devido ao apoio financeiro em relação ao coronavírus. Porque você vê que o governo japonês está cortando essa parte do apoio financeiro do coronavírus, então essa parte de dinheiro está circulando menos. Mas a compra de títulos do governo a longo prazo aumentaram. De acordo com os resultados financeiros do último ano fiscal anunciado pelo Banco do Japão, o total de ativos no final de março deste ano era de 735,116,5 trilhões de ienes, com uma queda de 0,2% em relação ao ano fiscal anterior, o que foi o maior, dos últimos tempos. Então já dá para você ter uma ideia aqui, uma queda de 0,2% na casa dos trilhões é muita grana para se perder. Por isso que eu falo assim, você viu que eles falam assim, marca um recorde, mas você vê que esse recorde não é um recorde bom, é um recorde ruim. Por isso que
Tem que se tomar cuidado. Por mais que eles apresentem essas cifras astronômicas, mas é um resultado, como é que fala assim, ruim. Tá? Porque se de um ano para o outro ele ficou igual, sinal que ele não ganhou. Tá? Então, muito pelo contrário, ele perdeu. Tá? Embora o valor dos empréstimos e dos títulos descontados tenha diminuído significativamente após o término do apoio financeiro às empresas afetadas por causa do coronavírus, por causa do governo japonês, ele faz parte de um afrouxamento monetário em larga escala e comprará títulos do governo de longo prazo ilimitados, tá, a um determinado juro e nível de taxa. Então já dá para você ter uma ideia aqui. O governo, como é que fala assim, o BOJ, ele está fazendo essas intervenções e vai continuar fazendo essas intervenções, né? Porque o banco procedeu compra de títulos ativos, nomeadamente através de realização de operações. Por que aconteceu isso? Vocês lembram quando o dólar chegou a 151 aqui no Japão? Pois é. Então, para poder tentar intervir no dólar, eles fizeram essa compra. E fizeram uma série de compras, tá, em relação a isso. Excluindo, tá, você vê que eles tiram, tá? Não deveria, porque um relatório tem que ser detalhado tudo, mas você vê que eles excluem certas coisas, sinal que os títulos de curto prazo estão uma porcaria, não estão rendendo nada, tá? Então já dá para você sacar que algo não tá legal aí, tá? É a mesma coisa quando eles fazem aquelas emissões, ou aqueles boletins sobre o mercado econômico aqui no Japão, e eles tiram na parte sazonal. O que é isso? O aumento das verduras e legumes de época. Porque se eles colocassem aqueles valores, a inflação seria muito maior. Então, nos boletins que o governo solta, eles tiram essa parte. Isso aqui é a mesma coisa. Sinal que os títulos de curto prazo do Japão estão uma porcaria. Então, aviso para você que faz investimento aqui no Japão. Título do mercado japonês de curto prazo, corra. Porque está uma porcaria. Você vê que eles já excluíram. O saldo dos títulos do governo ficou em mais de 576 trilhões de ienes, ou seja, 78% dos ativos totais. Então, 78% do dinheiro que o governo está ganhando são de ações, são dos títulos, são desses emissão de títulos dele. Então, sinal que o que ele está ganhando fora a emissão de títulos é muito baixo, é muito pouco. Se você levar em conta que esse número ficaria muito pior, porque ele excluiu o título de curto prazo. Porque se ele tivesse colocado o título de curto prazo, esses ganhos seriam menores. Mas continuando aqui. Se você levar em conta que eles fecharam com 735 trilhões, e o que ele ganha é 576 trilhões só com títulos, o resto foi empréstimo. E esses empréstimos pode ser que não voltem, porque muitas empresas estão declarando falência. A partir da hora que declara falência, você já sabe que a empresa não tem condições de devolver o dinheiro para o governo. Então já sabe o quê? Que esse resultado financeiro do governo vai ser muito pior no ano que vem. A não ser que o governo faça alguma falcatrua de excluir alguma outra coisa aí, para dar uma melhorada nesses números. Caso contrário, se já deu para você sacar que não tá legal. A parte de geração de riqueza do Japão não tá legal. Geração de riqueza que eu falo, o que está rolando aqui dentro do Japão. Da mesma forma, importação e exportação. Você vê que se os ativos totais do Japão, 78% ficaram com os títulos, sinal que os outros outra porcentagem desse restante aí, no caso os 22%, tá, do que seria ativos para o governo ganhar em forma monetária, não está vindo, tá? Então você vê que é muito baixo. Por isso que o governo Kishida está se espremendo de qualquer maneira para conseguir dinheiro para fazer o que o Kishida quer, no caso o combate à taxa de natalidade, sistema de defesa, sem ter que aumentar os impostos. Mas já dá para você sacar que ele não vai conseguir segurar por muito tempo.
vai haver aumento de impostos sim, mais cedo ou mais tarde. Mas só para finalizar essa parte do BOJ. Na reunião do Comitê de Finanças de Política Monetária da Câmara dos Conselheiros, o presidente do BOJ, o Kazuo Ueda, disse: este não é necessário. Olha, presta bem atenção no que ele falou agora, porque isso aqui é muito extraordinário. Tá? Este não é necessariamente o estado de um balanço normal do Banco Central japonês. Sinal que tem alguma coisa por trás aí. Se não é o estado de um balanço normal, se é algo anormal, sinal que acende a luzinha amarela aí. Mas não pode ser evitado que vai continuar por um tempo. Já deu para você sacar, né? No entanto, na fase de estratégia de saída para normalizar o afrouxamento monetário, a questão será como encontrar uma maneira de reduzir os ativos sem causar turbulência no mercado financeiro. Já deu para você sacar o quê? Que o BOJ não sabe o que fazer para ganhar dinheiro sem ter que mexer na parte de títulos. Porque se ele continuar mexendo na parte de títulos, ele está quebrando os bancos pequenos do Japão. Por que eu falo isso? Eu já vou trazer para você. Então ele precisa sair desse afrouxamento monetário que ele está fazendo, dessa parte de flexibilização monetária, sem causar falência dos pequenos bancos do Japão. E aí, o que fazer? Tá. Agora vamos lá, a parte dos pequenos bancos é a hora que você vai aprender o que são ganhos e perdas não realizados. Tá, então, senta aqui comigo, presta bem atenção. Aquilo ali foi só o aperitivo para o problema que está por vir. No final do último ano fiscal, o total de perdas não realizadas em títulos e fundos de investimento mantidos por 99 bancos regionais em todo o Japão totalizaram 1,9 trilhão de ienes, 5 vezes mais que o último ano fiscal anterior. Já deu para você sacar o tamanho do problema, né? Uma empresa que presta assessoria em gestão de ativos disse: se o risco de perdas não realizadas se espalhar, isso pode afetar os investimentos e os empréstimos. Se você levar em conta aquele problema que aconteceu com o Silicon Valley Bank, de falência, esse aqui é o mesmo problema. Mas japonês, você está falando de ganhos e perdas não realizados, mas o que raio é isso? Vamos lá agora, presta muito bem atenção comigo, porque isso aqui pode ser algo meio confuso para você, principalmente se você não tem educação financeira. Se você já sabe o que é isso, meus parabéns, você está de parabéns, você está correndo atrás de informação para você não ser passado para trás. Tá? Por que eu falo isso? Tem muita informação que as mídias soltam por aí, que estão passando as pessoas para trás, por quê? Por falta de conhecimento. Eu procuro falar certas coisas aqui, mas como eu sou um youtuberzinho pequeno, tá? Aquela versão, esse japonês é youtuberzinho pequeno, isso não vale nada não, essa porcaria aí. Já sabe que não dão valor, tá? Mas é aquela velha história. Quem os mais antigos de canais deve se lembrar que eu já fiz algumas previsões aqui que se concretizaram, tá? Mas vamos lá, chega de enrolação. Ganhos ou perdas não realizados refere-se ao aumento ou diminuição, respectivamente, do valor do papel dos diferentes ativos da empresa, que ainda não foram vendidos pela empresa, e uma vez que tais ativos sejam vendidos, os ganhos ou perdas decorrentes deles serão realizados pela empresa. Também denominado lucro no papel ou perda no papel, pode ser considerado como dinheiro no papel. Não é o dinheiro em espécime, tá? Para ficar bem claro, dinheiro em espécime é aquele dinheiro de papel, dinheiro fixo. Não, não é isso. Que a companhia espera realizar com a venda do ativo no futuro. Quando a companhia vende o ativo, realiza os ganhos ou perdas e paga os impostos sobre esse lucro. Tá? As avaliações na carteira, né, no caso, de fundos mútuos e algumas políticas fiscais dependem dos ganhos ou perdas não realizados, que também são chamados de marcados no mercado. O que isso quer dizer? Olha um exemplo aqui. Se uma empresa tem um investimento de 10 mil em ações para manter para fins comerciais, é a mesma coisa que um banco faz. Você verá durante a matéria.
O valor dessas ações aumentou para 25 mil. A empresa pode registrar aqui 15 mil como ganho não realizado nessas posições a serem realmente, no caso assim, sem realmente vender os títulos. Lembre-se, ela tinha 10 mil, ela fez um aporte de 10 mil e houve, como é que fala assim, um lucro ali. O investimento que ela fez dos 10 mil rendeu 25, então ela tem 15 de lucro, só que ela não vendeu ainda, então é tudo fictício, tá? Então isso é chamado de quê? Ganho não realizado, porque ela não realizou a transação, então aqueles 15 mil não bateram na mão dela realmente. Então o que isso quer dizer? Para não prolongar muito isso aqui. Então, enquanto está 15 mil, não, como é que se fala? Que não bateram na mão dela, por causa que ela não fez a transação, aqueles 15 mil podem ser dedutíveis de impostos na declaração de impostos, porque ela não ganhou realmente aquele dinheiro. Da mesma forma, perdas não realizadas. Foi o que está acontecendo comigo agora em relação ao Bitcoin. O Bitcoin deu uma despencada muito grande dias atrás. E eu tinha um certo número de Bitcoins ali. Só que agora, com essa queda do Bitcoin, eu não posso vender. Não, claro que eu posso vender, mas se eu vender agora, eu terei prejuízo realizado. Então, como eu não vendi, eu estou tendo o quê? Perdas não realizadas, porque eu não concretizei a transação. Deu para você entender então agora o que é ganhos ou perdas não realizados? São aqueles ganhos ou perdas que você vê que tem, mas como se não realizar a transação, você não os tem realmente. Tá? Então, continuando aqui em relação à matéria aqui do banco. À medida que o ambiente de ganhos em instituições financeiras se torna severo, em parte as políticas das taxas de juros negativas do Banco Central japonês, no caso do BOJ, por isso que eu falei que o BOJ está matando os bancos pequenos. Muitos bancos regionais que investem em ações e títulos do governo e usam os lucros para investimentos como uma de suas fontes de renda. Então, o que isso quer dizer que está acontecendo? Que os bancos pequenos, para poder ajudar o BOJ, foram lá e compraram os títulos do governo japonês. Só que, no meio disso tudo, desse tempo todo, o BOJ introduziu a política de taxa negativa. Então, o que aconteceu com esses investimentos desses bancos? Se eles vendessem nesse momento da taxa negativa, eles iriam ter prejuízo de ganho realizado. Então, o que está acontecendo? Todo esse dinheiro que eles investiram está travado no investimento de título ali, travou o dinheiro dos caras. Eles não têm como mexer esse dinheiro, porque se eles mexerem nessa parte, eles vão ter prejuízo de ganho realizado. Então eles estão tendo um prejuízo ali de ganho não realizado. Só que o que acontece? O dinheiro da instituição em si, ele está parado. Ele não tem como ser mexido. Então não tem como o banco dar empréstimos para o povo, não tem como o banco girar esse dinheiro. E se ele vender, ele vai ter um puta de um prejuizão. Igual que aconteceu com o Silicon Valley Bank nos Estados Unidos. Então já dá para você sacar que tem 99 bancos aqui no Japão com a corda no pescoço. Por causa do quê? Da política do BOJ. Por isso que o BOJ está vendo que ele vai ter que sair dessa flexibilização monetária mais cedo ou mais tarde e sem detonar o mercado financeiro. Como fazer isso? Só Deus sabe. Por que você acha que eu fiz questão de ler o que o Kazuo Ueda falou antes? E se você linkar com isso daqui, você já sabe por A mais B o tamanho do problema financeiro que o Japão tem. Por isso que eu falo para você, tome cuidado, tá, com seu dinheiro. E eu falo para você também, você não verá esse tipo de, como é que se fala assim, de análise financeira em qualquer lugar. Então, já vou falar por A mais B. Dê valor, tá? Porque não é qualquer lugar que vai colocar esse tipo de análise financeira que eu estou trazendo para você, principalmente em relação ao Japão.
Nessas circunstâncias, no final do último ano fiscal, as perdas não realizadas em títulos domésticos, títulos estrangeiros e fundos de investimento mantidos por 99 bancos regionais totalizaram mais de 1,91 trilhão de ienes. Agora, depois de toda aquela explicação, aquela monte de volta que eu dei, você consegue entender essa matéria. Você viu como é que conhecimento é poder? Informação é poder para você não ser enganado. Você viu só? Isso é 5 vezes mais que o número do ano anterior. Parece que o preço dos títulos mantidos pelos bancos regionais caiu devido ao impacto dos bancos centrais na Europa e nos Estados Unidos, que continuam a aumentar as taxas de juros. É aquela velha história. O Banco Central japonês não fez nada. Então os bancos japoneses aqui compraram do título do banco japonês, já sabendo que a política do Banco Central japonês é uma porcaria. Se eles tivessem comprado lá fora, nos Estados Unidos, na Europa, hoje estava rico. E aí? Tá? Então já dá para você ter uma ideia da coisa como é que é. Os mais antigos devem se lembrar que teve um tempo que eu estava falando aqui no canal: não invista no Japão, não invista no Japão, porque o Japão está uma porcaria, não invista. E você vê aqui, aí, ó, que eu venho falando, ó, olha aí o resultado. De acordo com essa empresa, alguns bancos venderam alguns títulos para reduzir as perdas não realizadas, mas alguns bancos pequenos regionais não tomaram essas medidas financeiras. Por quê? Mais prejuízo. O prejuízo pode ser maior. Só que nessa parte de não poder mexer o dinheiro, eles vão fazer o quê para poder fazer mais captação de dinheiro? Quem que vai ter que fazer o quê? Alguma coisa para poder ajudar o quê? O governo japonês vai ter que injetar dinheiro nesses bancos. E aí? Para esses bancos não quebrar. E aí, como é que faz? É mais seu dinheiro, meu dinheiro, que vai ter que ser injetado nos bancos para cobrir a porcaria de uma má administração. É a mesma coisa do problema da taxa de natalidade. Você que está aqui no Japão, eu que estou aqui no Japão, vamos ter que pagar pela burrada da política financeira dos outros. É certo? É certo ter que pagar pelo filho dos outros? Você acha certo? Ah, japonês, um dia você vai ter seu filho. É aquela velha história. Terei um filho se eu tiver condições. Caso contrário, não. Então é aquela velha história. Já dá para você sacar que hoje em dia, muitas das políticas que estão acontecendo aqui no Japão, você está pagando a conta de outro. Simples assim. Tá? O outro fez uma burrada, você está pagando. E a coisa vai aumentar cada vez mais. Mas só para finalizar aqui. Atsushi Ishida, gerente-geral das soluções de gerenciamento de investimentos da Japan Asset Management Platform Group, diz. Então já dá para você sacar de qual empresa de assessoria de títulos, mercado de ações, estavam falando. Se as perdas não realizadas aumentarem, talvez não possamos assumir mais riscos e talvez não possamos fazer os investimentos e os empréstimos que deveríamos estar fazendo. Porque o dinheiro está parado, o dinheiro está travado. Se você não pode mexer seu dinheiro, e aí? Pensa, mas os mais velhos devem se lembrar disso, da era Collor, quando o Collor congelou a conta bancária de todo mundo. Isso aqui é mais ou menos quase um exemplo, tá? Um exemplo bem grosseiro. Por quê? Na época do Collor você não podia realmente mexer em nada. Tá? Aqui é aquela velha história. Quem fez investimentos ali e não quer ter prejuízo, ficou com o dinheiro travado também. Porque se ele mexer o dinheiro, ele vai ter prejuízo. E dependendo do dia, pode ser um prejuízo muito grande do tamanho da queda. Quem acompanhou o Bitcoin dias atrás deve ter percebido isso do que eu estou falando. Então já dá para você sacar por A mais B que tem muito banco com a corda no pescoço. E se o Banco Central japonês continuar com isso aqui, não vai demorar muito tempo para começar a ter uma bolha financeira aqui no Japão também, por quebra de bancos. Então você já vê que eles já estão soltando esse tipo de informação, por quê? Para fazer controle de dano. Aquela velha narrativa de controle de dano. Já estou lhe informando que está tendo problemas. Se você vai continuar
fazendo investimentos aqui, o problema é teu. Porque se acontecer alguma coisa, quem vai se lascar vai ser você. Simples assim. Tá? Resumindo a história. Então eu espero que com essas informações já dê para você ter uma noção que a parte financeira do Japão não tá legal. Tá com tendência de melhora? Nem um pouquinho. Então você vê que a cada informação que eu trago aqui em relação ao Japão, a coisa só piora. Tá? Por isso que eu falo, invista seu dinheiro de alguma forma, tome cuidado com o seu dinheiro, corte gastos, tá? Faça uma planilha de corte de gastos, elimine certos endividamentos, não faça endividamentos grandes porque a coisa não tá legal. Tá? Enquanto a política do Banco Central Japonês não mudar, você vê que até os bancos pequenos do Japão estão com perigo de quebrar. E na hora que começar a ter a quebradeira e o governo japonês, central japonês, tiver que intervir, ele vai tirar dinheiro da onde? Já que o dinheiro do Japão já está praticamente todo comprometido. Se o Kishida não tem dinheiro para fazer o controle da taxa de natalidade, o combate à taxa de engasgo, o controle à baixa taxa de natalidade do Japão, eles estão tentando se espremer para isso. Você já imaginou se ele tiver que injetar bilhões ou até a casa dos trilhões nos bancos pequenos que vão quebrar? E aí? Vai sobrar para quem pagar? Para você e para mim. E de que forma que vai ser? Aumento nos impostos, porque vai ter que ser algo corrido. Porque não tem de onde mais o Japão tirar dinheiro. E aí? Tá. Então, toma cuidado aí. E só um último lembrete. Não invista no Japão, que você viu que os papéis do Japão estão uma bosta. Desculpa o termo. Você vê que os próprios bancos pequenos estão quebrando por ter comprado papéis do Japão. Simples assim. Tá? Então, mas é aquela velha história. É só um youtuberzinho pequeno que está falando aí. Tá? Mas só toma cuidado com a sua parte financeira. Tá certo? E vamos ficando por aqui. Maido!